Olá, consumidor de conteúdo exótico. E como em inglês das ruas, o nome do mal é I Become the Mother of the Hero. Espero que gostem. A história começa com Helena se esgueirando à noite até o quarto de seu marido com um plano bastante duvidoso. Já no local, a moça inicia sua missão para salvar o mundo, mas como já era de se esperar, o protagonista masculino acorda com nossa gata em cima dele. E quando ela achou que dessa vez iria dar certo, o cara simplesmente enrola a garota igual um presente. Então acabamos descobrindo que essa não é a primeira vez que isso acontece. Foi bastante engraçado de ver essa parte aqui. Não muito tempo depois, ele abraça Helena e os dois acabam conversando por um tempo, enquanto ela pensava sobre retirar os lençóis da cama antes de tentar mais uma vez. Só que o que a garota não esperava era que o cara fosse falar que ainda teria as cortinas para usar. Não consigo tancar essa fala não, quase me acabo de rir com isso. Mas se você pensou que Helena havia desistido, você pensou errado. Ela cria um novo plano de ataque noturno quando seu marido dormir. E como você já deve ter imaginado, não dá muito certo porque nossa waifu acabou dormindo. Na manhã seguinte, a senhorita acaba lembrando da conversa que teve com seu amado antes de pegar no sono profundamente. Mas para entendermos melhor essa história, voltaremos um pouquinho até onde tudo começou. Helena, como a terceira filha de um conde, tinha tudo o que desejava, mas em um certo ponto seus dois irmãos entram em uma batalha pela sucessão da família. Então ela aprendeu a esconder suas habilidades e passou a aproveitar sua vida. Mas então, em um belo dia, enquanto passeava pela cidade, a garota acaba parada por uma mendiga que estava bastante faminta. E ao contrário do que já estamos acostumados, nossa dignidade cósmica ajuda a coitada desamparada, mas o que a garota não esperava era que à noite, por causa de sua boa ação, Helena acabaria tendo um sonho profético, onde a capital estava sendo invadida por criaturas desconhecidas que destruíram tudo enquanto lanchavam as pessoas. Nesse mesmo sonho, Helena estava fugindo junto com sua empregada, então acabamos descobrindo que tanto o pai como os irmãos da protagonista já tinham ido de comes e bebes. Não muito tempo depois, as duas chegam até uma casa, mas um monstro aparece e lancha uma jovem que gritava por ajuda. Mais à frente, a coitada da empregada acaba batendo as botas enquanto pede para que a garota fugisse até um local seguro. Nessa hora, Helena, que não estava entendendo nada, escapa até a floresta, onde encontra uma casa e acaba acolhida por um casal bastante simpático, que explica a situação para a garota em choque, e descobrimos que já faz um bom tempo que essas bestas apareceram. Só que o mais chocante foi quando a moça dá um espelho a Helena, que percebeu que já estava um pouquinho velha. Só que antes mesmo de pensar em qualquer coisa, o casal pede para ela se esconder enquanto eles tentam tancar os monstros, mas não adianta muita coisa não, pelos sons que ecoavam pelo lugar. Então, em meio a tudo isso, nossa waifu fica em um canto enquanto pensa em sua mãe. Deu até pena da coitada agora. Mas calma que isso foi de 0 a 100 muito rápido. Eu fiquei meio confuso com tanta informação e sei que você também. Mas calma que basicamente ela tá tendo uma previsão do futuro através de um sonho, por isso que parece tão real. Algum tempo depois, Helena cria coragem para sair do lugar enquanto pensa sobre seu passado. E foi bastante triste quando percebemos que o casal foi de base enquanto ajudava nossa waifu, que parece bastante angustiada com isso tudo. Mas as coisas tomam um rumo diferente quando um monstro aracnídeo aparece e finaliza a protagonista, que acorda nesse exato momento. Fora do sonho, ela conversa com sua empregada, que se você olhar melhor, foi aquela que estava escapando com ela. Helena fala que teve um pesadelo e pede que a mulher fique ao seu lado. Na manhã seguinte, nossa diva chega à conclusão, enquanto pensava na última noite, que aquilo não era apenas um pesadelo, mas sim uma possível previsão do futuro, e pede que encontrem a mendiga. Não muito tempo depois, chega a notícia que haviam conseguido encontrar a mulher misteriosa, então nossa gata parte rapidamente ao encontro dela, em busca de possíveis respostas para aquilo tudo. Já de frente com a mulher misteriosa, nossa waifu não perde tempo e já pergunta o porquê dela ter mostrado aquele futuro bizarro a ela. A velha acaba falando que Helena poderia mudar isso e que apenas ela teria esse poder. Eu até achei que nossa dignidade cósmica iria se tornar uma heroína overpower, mas a mulher pergunta se ela conhecia Kiyama Inade, então descobrimos que o garoto não tem uma boa reputação e é visto como um homem diabólico.
Mas nessa hora as coisas se tornam interessantes quando a velha diz que apenas o filho dele conseguiria salvar o mundo, já que despertaria a espada sagrada e cancelaria o CPF do rei Danoninho. E ainda fala que nesse futuro específico que ela sonhou, a criança não havia nascido, já que para isso tem que existir duas almas destinadas. E antes mesmo de Helena perguntar qualquer coisa, a velha faz algo que quando a garota se dá conta, já está fora da tenda. Velha macumbeira. Então, em sua casa, Helena começa uma intensa pesquisa sobre as bestas e quando foi a última vez que foram vistas. E também começa a montar um plano mais duvidoso que o outro, como ir até o rei e explicar que teve um sonho profético, ou até mesmo deitar o rei Danoninho na porrada. Mas como você já deve ter imaginado, ela não possui tanto poder para isso, e acaba desistindo e resolve focar no Duque Qian. Não muito tempo depois, a garota acaba descobrindo que sua prima tem um acordo de casamento com a família de Qian Mainadê e vai até lá verificar. E as duas acabam conversando por um tempo e descobrimos que o coitado tem uma maldição em sua face, o que acabou contribuindo para sua reputação negativa. E eu não me importaria com a maldição desde que fosse uma boa pessoa. Com isso, entendemos um pouco mais sobre a situação de Qian. O coitado acabou nascendo com várias runas em seu rosto e como ninguém conseguia entender o que se tratava, chegaram à conclusão que aquilo era coisa do Danoninho e o garoto era amaldiçoado. E claro que para complicar ainda mais a situação, um desocupado apareceu com um livro sobre gabirus que tinha escrituras parecidas com aquelas. Mas a conversa se torna até engraçada quando a prima da protagonista fala que já tem um amante e que morre de medo que as marcas passem para ela à noite. Com isso, Helena pergunta como ela conseguiu aquele contrato de casamento que a garota explica sendo obra de seu pai. Então nossa gata tem a brilhante ideia de tomar o lugar da outra e casar com o Duque Monstro. Com seu plano duvidoso, Helena foi até o pai de sua prima e não pareceu ligar muito para isso e aceita com alegria a proposta dela. De volta à sua casa, nossa waifu conversa com seu pai e inventa uma desculpa esfarrapada para toda essa loucura, que incrivelmente dá certo e o casamento acaba marcado. No dia da cerimônia, a garota, que estava extremamente gata em seu vestido, entra com receio no salão, onde podemos ver Qian, que estava usando uma máscara com um ar de mistério. Até que eles formam um casal até fofo. E como já sabemos, ele não vai ignorar ou maltratar nossa waifu, até porque se fizesse isso, eu teria um pequeno diálogo com esse maluco. O casamento ocorre normalmente, mesmo com nossa waifu encantada com o olhar de seu marido, que para ela lembrava o oceano. Foi até engraçado porque ela literalmente ficou encarando o coitado até sua prima vir e chamar sua atenção. Mais tarde, as coisas ficam ainda mais cômicas com a prima dela chorando porque achava que Helena fez aquilo tudo porque a amava demais. Após isso, nossa diva se despede de seus familiares e embarca em direção à casa de seu marido. E o clima de tensão volta quando descobrimos que a garota só tem 20 anos até o mundo ser invadido pelas bestas. Agora eu entendo o desespero dela no começo da obra. Só que Helena acaba lembrando das coisas que aconteceram com sua família e provavelmente vai achar um jeito para salvá-las. E só agora que eu percebi que Qian Mainadê também estava na carruagem. E com um suspiro desses, eu com certeza ia pensar que ela tá pedindo socorro. Com o passar do tempo, a protagonista começa a perceber que o cara era bastante atraente, só que um pequeno mal-entendido acontece. E ele pensou que aquele suspiro era de medo e fala que não iria tirar sua máscara na carruagem. Coitado do cara, meus amigos. Já na mansão, com a noite chegando, Helena se prepara para a sua noite com seu marido, só que ela estava bastante tensa com esses eventos e acaba tomando uma taça cheia de vinho. Mas algo me diz que o Duque não vai aparecer aí. E como já era de se esperar, Qian não foi ao quarto e no outro dia a protagonista acabou acordando bastante tarde. Queria eu ter um privilégio desses. De volta à história, após acordar, ela descobre que Qian não estava ali desde a noite passada, pois algumas bestas haviam aparecido e ele tinha ido resolver a situação. E com isso acabamos descobrindo algumas informações sobre o Duque. E como ele foi obrigado a lutar a grande batalha desde novo por causa dos monstros que sempre aparecem em seu território. E é claro que isso, ironicamente, acabou contribuindo para sua fama. Mas eu não consigo tancar a fofura da protagonista enquanto pensa positivamente sobre tudo. E vai se apresentar aos outros empregados da casa. E tudo ocorre até bem, o que me deixa de boca aberta, já que eu achei que alguém
iria pensar em uma forma criativa de ter o CPF cancelado pelo Duque. Já à noite, Helena se prepara devidamente, mas Kian não aparece e isso acaba deixando ela irritada. Mas uma semana depois, acabamos descobrindo que, na verdade, as duas garotas que são empregadas da protagonista inventaram uma história para o Duque e esse é o motivo dele não aparecer. E eu nem preciso dizer que Helena ficou extremamente irritada com isso e chamou o mordomo para saber qual punição deveria ser dada. E meus amigos, o cara fala que provavelmente elas teriam sua língua cortada, mas é claro que nosso Saifu não faria algo do tipo e dá uma punição severa, mas menos intensa, e vai até seu marido finalmente encontrá-lo. Na minha opinião, esses dois são muito tapados, não tem como. Como é que o cara passa uma semana sem encontrar a esposa, mesmo com as coisas que as empregadas falaram? Não faz sentido, sem falar da protagonista que também não se importou de ir atrás do marido, mas eu até entendo ela, já que pensou que o Duque estava lutando com os monstros ainda, só que mesmo assim não faz sentido, família. Helena entra rapidamente no local e pega o Duque sem máscara, que fica bastante surpreso quando ela se aproxima e pega seu rosto e fica pensando que era muito fofo. Eu não consegui tancar a reação dela nessa hora. Mas não acabou por aí. Nossa gata fala que puniu as empregadas e diz que não estava dormindo bem à noite porque estava esperando o Duque. E antes de sair, acaba falando que dessa vez estava aguardando ele em seu quarto. E de volta a seus aposentos, a garota fica pensando na sensação de tocar o rosto de seu amado e viaja enquanto toma seu chá. À noite, o que todos estavam esperando finalmente acontece e Kian aparece no quarto e se deita na cama com Helena. E quando ele vai desligar a luz, nossa gata assanhadinha pergunta se o garoto não iria tirar suas roupas. O que será que ela estava pensando em fazer, meus amigos? Fiquei imaginando aqui. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Olá, consumidores de conteúdo exótico. Como vimos anteriormente, nossa gata estava afim de uma pequena festinha noturna com seu marido, mas o que ela não esperava era que o Duque realmente fosse dormir, e a situação fica ainda mais engraçada quando Helena percebe que Kian realmente tinha dormido. Eu não consegui tancar essa parte. Na manhã seguinte, a garota se prepara para tomar seu café da manhã, enquanto pensava sobre toda aquela situação que não tinha sido como ela esperava. Já à noite, nossa Saifu se prepara novamente e fica ainda mais esperançosa quando Kian pergunta se ela estava cansada. Eu quase me acabo de rir nessa hora, porque as reações dela quando ele pega no sono depois de falar isso foi bastante engraçada. E com isso se passaram vários dias de espera até o momento que Kian fala que não precisaria se preocupar, pois ele não tocaria nela. E acabamos descobrindo que todas as informações que Helena tem sobre romance e casamento tinham vindo de uma novel. Aí você deve ter imaginado que nossa Saifu entendeu tudo e ficou calma e foi dormir. Mas é aí que você se engana. Helena simplesmente pulou em cima do coitado do Duque igual um predador faminto, enquanto falava para Kian retirar suas vestes. Nessa hora, o Duque pensa rápido e pega o cobertor. Ele enrola Helena com um pano e abraça ela até que a garota acabe dormindo, mas não antes de reclamar bastante. Eu fiquei imaginando o que deve ter passado na cabeça dele nessa hora. Como já era de se esperar, na manhã seguinte a senhorita ficou chocada com o seu comportamento e fica pensando sobre a conversa que teve com seu irmão sobre álcool. Então nesse momento a ficha caiu e eu acredito que Helena estava bêbada na noite passada, o que deixa tudo ainda mais engraçado. Não muito tempo depois, nossa Saifu pede que suas refeições fossem levadas para a biblioteca e pergunta para a empregada se ela não era atraente. Então a mulher enche Helena de elogios, que pareceu bastante feliz com isso. E quem não ficaria? Eu até casaria com alguém que me descrevesse assim. A duquesa pede que avisem o Duque para comerem juntos, mas a garota não consegue olhar nos olhos de Kian por causa da última noite e fica pensando sobre a sensação que sentiu naquele momento. Nessa hora, ele pergunta se ela estava bem e pede para os empregados saírem do local. Kian pergunta à sua esposa se aqueles realmente eram seus sentimentos ou se toda aquela situação foi por causa do álcool. Helena fica envergonhada e diz que, mesmo estando um pouquinho alterada,
aqueles eram realmente seus sentimentos. E ainda fala que mesmo eles estando casados há um bom tempo, ainda não tiveram sua primeira noite. Mas com isso ocorre um mal-entendido e o Duque pergunta se a família de nossa Haifu queria um herdeiro. Eu confesso que eu achei que iria ficar com esse mal-entendido sem ser resolvido, mas aí eu lembrei que é de Helena que estávamos falando. E não demorou muito para que a garota desfizesse a situação, falando que aquilo era seu desejo e não havia motivo por trás, já que eram um casal. E pergunta se ela não era atraente o suficiente para ele. Mas sabemos que não é bem isso que ela falou, porque sem um filho, o mundo vai de Americanas. E é claro que o Duque ficou bastante confuso com isso, já que não esperava por essa resposta. No final, Qian fala que não poderá fazer isso que Nossa Senhorita deseja e diz que fará qualquer coisa desde que não seja algo do tipo. Eu tenho uma teoria que provavelmente o Duque tem medo que a suposta maldição passe para seu filho ou talvez ocorreu algum trauma. Mas você, como consumidor exótico, já deve ter imaginado que Helena iria desistir dessa ideia. Mas é aí que você se enganou, pois a garota agora dá início a seu plano de sedução. Eu não consigo tancar essa protagonista não. Eu fico imaginando o coitado do Duque acordando durante a noite, amarrado com a gata em cima dele. Mais tarde, a moça vai até a biblioteca e fica imaginando o motivo que Qian se recusava a ter uma noite de festinha mais ela. E fica decidida a perguntar o motivo, só que desiste após lembrar do que aconteceu da última vez. Não muito tempo depois, Helena encontra um livro bastante suspeito sobre a vida de casados e fica feliz com seu novo material de estudos. Essa mulher é uma comédia, não consigo não rir vendo essas reações. Não muito tempo depois, a coitada da empregada quase bateu as botas ao entrar no quarto e ver a protagonista em uma cadeira após uma intensa pesquisa. E ficamos com algumas reações de Helena enquanto eu pensava sobre algumas coisas que, na minha opinião, é a melhor parte da obra. Nesse meio tempo, ela acaba batendo a testa na mesa. Zé da Manga! E toma a decisão de ir encontrar Qian em seu local de trabalho. E não preciso nem dizer que o Duque ficou espantado com isso, mas você percebe que sua preocupação era com o machucado na testa dela. Os dois acabam conversando enquanto a garota pede para ficar a sós com ele, que provavelmente já pensou em fugir. Digamos que não dá para confiar na protagonista quando se trata do Duque. Mas olhando melhor agora, esse cara me lembrou o Todoroki do anime Boku no Hero. Já a sós com Qian, Helena dá início a seu plano duvidoso de sedução, sentando na mesa de frente com ele, enquanto pensava na reação que seu irmão teve quando fez isso. E esperava que o Duque ficasse agitado também. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, pois o homem estava mais atento ao galo na testa dela, que crescia a cada momento. E como já era de se esperar, o plano de sedução da jovem falha de vez quando ela pede que seu marido a elogie e acaba envergonhada e quase cai da mesa, mas é pega no último instante. Então, algo interessante acontece quando ela se aproxima rapidamente do rosto de seu amado e fala que é bonito. E entra em pânico e faz uma saída estratégica após pedir para Qian chamá-la pelo nome quando estiverem sozinhos. Não tem como, nossa Haifu é muito fofa. Já em seus aposentos, a garota entende como foi apressada com seu plano, então uma empregada aparece com um remédio para a jovem que finalmente percebeu o que estava acontecendo. E só agora se deu conta do galo gigante que tinha na testa. Eu quase me acabo de rir nessa hora. Com isso, Helena passou 5 dias se recuperando desse pequeno probleminha que apareceu na sua testa. E é claro que suas reações impagáveis também participaram desses dias. À noite, a moça dá início a mais um plano duvidoso e dessa vez é uma emboscada noturna. A garota se infiltra no quarto do Duque silenciosamente e se aproxima de sua presa que estava indefesa. Ou foi isso que nossa Haifu pensou, já que acabou enrolada no lençol pouco tempo depois de subir em cima dele. Com seu plano tendo falhado, ela tenta mais 2 vezes antes de desistir da emboscada noturna. Já pela manhã, a jovem aproveita seu tempo no jardim para pensar em uma forma de conseguir seu tão desejado filho. E até mesmo pensa na possibilidade de contar a verdade, mas no final desiste e vai testar seus dons artísticos com uma pintura. Só que enquanto saía do local, nossa gata acabou se assustando com uma abelha e quase cai após tropeçar. Mas aparece um figurante que só Deus sabe de onde surgiu e segura a moça que teve um arrepio quando é tocada por esse extra.
Então eu já acho que apareceu um possível vilão e pela forma que ela reagiu já entregou muita coisa. Será que eles estão tentando envenenar o Duque lentamente? O figurante se apresenta como alguém de uma renomada família que veio entregar ervas medicinais a Kian. Então nossa diva sai do local após isso com uma cara estranha pelo acontecido. Algo de errado não está certo. Não muito tempo depois, Helena pergunta se sua empregada saberia quem seria esse extra e mais uma vez a mulher que parece trabalhar no FBI dá uma aula sobre o assunto. E mesmo com toda a explicação da empregada, Helena não se convence e pede que ela segure seu braço para ver se sentiria a mesma sensação. O que não ocorre. Então a garota vai até o Duque e se senta do seu lado e fica sem falar absolutamente nada. Esses dois são muito fofos. E depois de pensar um pouco, a protagonista pede para segurar a mão de seu marido e começa a imaginar um monte de coisa enquanto apreciava o momento, chegando até a quase babar com isso. A situação da moça tá feia. Mas não parou por aí. Em seguida, a duquesa pede que Kian segure seu braço e, como você já deve ter imaginado, ele ficou desconfiado com isso, só que no final acabou aceitando. Mas foi até engraçado ele fugindo rapidamente de perto depois disso. Percebendo isso, ela fica envergonhada e faz um comentário sobre quando dormiram abraçados e sai, deixando o Duque envergonhado também. Com certeza, se nossa waifu pressionar um pouquinho mais, o Duque cede a seus encantos. Tem muito autocontrole envolvido nisso aqui, meus amigos. Eu mesmo já teria desistido e caído na tentação na primeira noite. Enquanto saía do local, Helena acaba escutando a conversa das empregadas sobre um criminoso e como ela havia sentido um arrepio quando foi tocada por ele. E também foi o caso da garota que ficou bastante paranoica com isso. E quase vai de comes e bebes quando o figurante lourinho a chama pelo nome do nada. O homem pergunta se nossa waifu iria comer, mas ela inventa uma desculpa esfarrapada e faz uma retirada estratégica. Mais tarde, nossa estrela se perdia em seus pensamentos enquanto tinha uma refeição, mas o Duque que resolve perguntar quanto tempo o figurante ficaria ali. Então Kian fica preocupada e pergunta se a garota estaria com algum problema. Mas como de costume, Helena se perde em seus pensamentos estranhos, o que me faz dar umas boas risadas. Não muito tempo depois, nossa diva se encontra com sua empregada do FBI e pede que pesquisem tudo sobre o loirinho e também entrega uma carta com a foto da mendiga misteriosa e diz para a encontrarem a todo custo. Mas a protagonista não parou por aí e resolve ter um encontro com o extra para o confrontar completamente. E já estou começando a achar que o coitado é inocente. E com o passar do encontro, as suspeitas de nossa waifu apenas crescem. No final, os dois acabam passeando pelo jardim enquanto conversam e até que o figurante lourinho tem uma boa personalidade. E não demorou muito para que ela tivesse a mesma sensação da última vez, com o aparecimento de uma abelha que quase a faz cair de novo. E eu quase me acabo de rir nessa hora. Eu tenho quase certeza que esses calafrios são por causa da abelha. Mais tarde, ela pede que o jardineiro dê um jeito nos insetos. Enquanto isso, a empregada que trabalha com o FBI aparece com os frutos de sua investigação e aparentemente ela encontrou algo sobre a demissão de algumas empregadas, sempre no mesmo período que o extra aparece com as ervas, e chama uma mulher chamada Lola que trabalhava ali para conversar. Essas duas são pior que os investigadores da polícia. Após conversar com todos os envolvidos, Helena inicia mais um de seus planos mirabolantes e vai até o figurante com alguns vinhos. E depois de um tempo começa a perguntar sobre crianças e coisas do tipo. E finalmente, quando eu achei que a conversa estava indo para o rumo certo, o cara simplesmente fala que tem um medicamento que faz você engravidar mais fácil. E como você já deve ter imaginado, nossa waifu fica bastante interessada, achando que isso aumentaria a fertilidade da mulher. Só que do nada veio uma descoberta chocante e na verdade esse remédio misterioso faz com que você fique grávida sem precisar ter uma festinha noturna com o marido. E eu nem preciso dizer que nossa gata ficou de boca aberta, assim como eu com essa informação. Eu realmente não esperava por essa. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Após a descoberta chocante do medicamento duvidoso,
Helena continua seu interrogatório e o figurante acaba falando que entende que nossa waifu não gostaria de ter um filho de Kian, que ele chama de monstro. Eu, no lugar da protagonista, já dava uma voadora. Então embarcamos um pouco nas memórias do Extra, que teve uma infância conturbada, já que sua mãe se casou contra a vontade e teve um filho e acabou indo de Americanas por causa do desprezo do marido. E esse foi o motivo do Lourinho ter criado uma coisa tão absurda como algo desse tipo. Mas até certo ponto dá para entender que alguma mulher fosse querer algo assim. A conversa continua por um tempo, então Helena fala que não poderia acreditar em algo sem testes. E pergunta se o Lourinho havia feito isso em humano. E a história, que eu não achei que poderia piorar, acaba ficando ainda mais tensa quando o cara fala que já fez isso e inclusive foi nas empregadas, já que não poderiam fazer nada. Então nessa hora aqui a ficha caiu e eu finalmente cheguei à conclusão que esse maluco é um lixo humano. E pensar que eu quase acreditei que o cara era inocente. Mas as coisas tomaram um rumo diferente quando nossa waifu se sente enojada com essa situação e tenta ir embora. Mas o Extra a segura pelo braço e continua a insistir que Helena use o medicamento. O maluco é chato. E como você já deve ter imaginado, a garota vai ficando cada vez mais irritada. Então acabamos descobrindo que o figurante Lourinho tinha chegado à conclusão que a Duquesa estava afim dele. Que jeito mais inovador de ter o CPF cancelado. Mas as coisas se complicam para o figurante quando ele insulta o marido da protagonista novamente e ela parte para o diálogo e espanca o Extra. Eu não consegui tancar essa parte aqui não, quase me acabo de rir nessa hora. Helena, que finalmente perdeu a paciência, já começa com um clássico chute sorrateiro, seguido de um bom diálogo. E foi bastante satisfatório de se ver. Eu já pensei isso antes, mas ela realmente é poucas ideias. O figurante, não satisfeito com a situação, segura nossa gata e eu até imaginei que algo ruim fosse acontecer. Mas os empregados entram no exato momento que isso acontece. Confesso que eu fiquei bastante surpreso ao descobrir que tinha um plano para caso algo assim acontecesse. Com o Lourinho preso, o Duque aparece para entender a situação e o maluco ainda tem a cara de pau para pedir que fosse liberado e que iria fingir que isso nunca aconteceu. Perdeu a noção do perigo. E eu nem preciso dizer que o Duque estava extremamente irritado com isso. E quem não estaria no lugar dele, não é mesmo? Mais tarde descobrimos que a investigação ocorreu bem e inclusive eles acharam um médico que ajudou o Extra em seus planos. Só que o mais chocante foi descobrir que esses dois usaram uma maldição para ameaçar as coitadas das empregadas. Mas em meio a tanta tensão, eu acabei dando umas boas risadas com a expressão de Helena descobrindo isso tudo. A garota ficou interessada em saber como seu marido conseguiu descobrir a relação do médico com o Extra, então a empregada fala que uma consulta seria muito cara e mesmo isso sendo de graça no Ducado, muitas não procuram caso não seja urgente. Não muito tempo depois, nossa gata finalmente toma coragem para confrontar Kian e vai até ele. Ao encontrar seu marido, a garota o agarra pelo braço e arrasta o coitado até um cômodo da mansão, onde Helena pergunta o motivo dele recusar a dormir mais ela, e se isso teria alguma relação com os rumores a respeito dele. Não vou mentir que até eu estou interessado em saber o motivo e sei que vocês também. E enquanto esperava a resposta de seu esposo, Nossa Senhorita viaja em seus pensamentos estranhos e quase me mata de rir. Então descobrimos que esse não é o motivo dele não querer fazer uma festinha noturna. Infelizmente não foi dessa vez, meus amigos. Com isso, Helena fica confusa já que não sabe mais o que pensar e se despede do marido e antes de voltar para seu quarto, Kian pede para olhar o pulso dela e isso me deixou bastante curioso. Então acabamos vendo que o figurante machucou o lugar que havia segurado. Então o Duque pergunta se o Extra era o culpado e também queria saber o motivo da garota ter feito algo tão arriscado e fala que mandaria um remédio à noite para ela. E nossa waifu, que é bastante perspicaz, pede para que seu marido leve pessoalmente e passe no machucado. Isso tem cheiro de armadilha. Mais tarde descobrimos que o Lourinho tinha feito 20 vítimas e minha reação foi a mesma da protagonista nessa hora. E como já era de se esperar, as empregadas ficaram bastante agitadas ao descobrirem os planos do Extra e saber que poderiam ser uma dessas vítimas. À noite, Kian vai ao quarto de Helena, assim como havia prometido. E eu acredito que se alguém visse essa cena, acabaria entendendo errado. Não consegui tancar essa parte aqui não. E como você já deve ter imaginado, tinha um plano que não deu certo envolvido nessa história. E a garota pergunta a idade que seu marido começou a usar uma espada
e se enrola toda enquanto tenta justificar seu comentário sobre a resposta dele. Não tem como não amar esse casal. Mas como já sabemos, nossa waifu não desiste muito fácil e tenta mais uma vez fazer Kian ter uma brincadeirinha mais ela, falando sobre como uma criança deles dois seria extraordinária e poderia até talvez salvar o mundo. E eu nem preciso dizer que o Duque provavelmente acabou levando isso na brincadeira e foi apagar as velas para dormirem. Não tem como não rir com a interação desses dois na hora de dormir. O casal conversa por um tempo enquanto a moça fala que iria desistir por hoje. E isso foi chocante de ouvir. No meio disso tudo, Helena pergunta se Kian havia conseguido descobrir por qual motivo e como Lourinho havia feito o remédio. Então ele fala que ainda estava investigando e que além das ervas também tinha sangue de danoninho no remédio. Se é que eu posso chamar isso assim, porque isso tá mais para uma macumba. E quando nossa waifu finalmente dormiu, o Duque pega o artefato mágico que Helena usou para gravar a agressão do Lourinho e fica bastante feliz e irritado com o que viu. Até aí tudo ia bem, mas então voltamos ao figurante e no meio de seu transporte de volta para sua família, quase acabou conhecendo o pós-vida. Eu senti pena mesmo foi dos coitados que escoltavam a carruagem. Não muito tempo depois, alguns rumores sobre o incidente acabam aparecendo na alta sociedade e descobrimos que as pessoas que escoltavam o figurante escaparam no ataque e deixaram apenas o Lourinho para trás. Mas calma que as coisas ficam engraçadas agora. O cara foi atacado por um monstro e, segundo esses rumores, ele teve suas preciosidades retiradas. É isso que dá ser talarico. Mas eu não consegui tancar essa informação não. Que ironia. O cara que fez os outros terem filhos sem querer, agora não poderia fazer mais nenhum filho. Só que eu não duvido nada o maluco aparecer com um remédio para resolver isso. Enquanto isso, Helena ficava bastante feliz com a informação, já que para ela o Lourinho indo de Americanas seria muito pacífico. Teria sido trágico se não fosse cômico. E como uma pessoa que gosta de contar novidades, nossa waifu corre até o Duque para contar sua descoberta. Mas quando chega no local, Helena se distrai com um novo rosto e após fazer alguns questionamentos ao coitado do figurante, ela finalmente se encontra com o Kian, que convida a garota para um passeio pelo jardim. E assim como nós, a moça ficou espantada com o convite e fica pensando se ele teria algo para dizer a ela. Não muito tempo depois, o casal se senta em um banco no jardim e Kian pergunta se nossa gata não teria medo de perder tempo com ele. Mas logo as coisas tomam um rumo engraçado, com Helena pensando em um motivo para essa pergunta enquanto falava para ele as coisas que imaginava. E podemos ver que tudo isso ou foi o irmão dela que aprontou com a coitada, ou ela que fez com seu irmão. E eu quase me acabo de rir vendo isso. Os dois ficam conversando por um tempo, então a garota acaba pegando na coxa do Duque e ficou desconcertado com isso. Então Helena pede desculpas por ter feito isso e pergunta se existia alguma razão para ter medo em passar algum tempo com seu marido. Agora até eu fiquei curioso. Com o passar do diálogo, Kian diz que não queria machucá-la ou magoar nossa waifu, que diz acreditar em suas palavras. Ele fala sobre sua suposta maldição e Helena comenta não se importar com isso, só que o Duque pergunta se ela não teria medo disso como as outras pessoas. Mas a garota fala que mesmo que se a maldição passasse para ela, não teria problema nenhum e a deixaria feliz, já que significaria uma possível cura. Onde é que eu encontro uma mulher dessas para a minha vida? O casal continua conversando e o Duque diz que esse era seu local preferido e que quando criança se escondia ali para não ser encontrado. E inclusive ele falou que mesmo isso em seu rosto, sendo uma maldição ou não, poderia passar para seu filho e por isso não queria ter um. Então nossa gata pergunta se ele não gostava da ideia por causa da sua infância infeliz. Mas não teve resposta para essa pergunta e nem precisaria, porque tá na cara que esse é o motivo. Mais tarde, nossa waifu chama a empregada do FBI e pergunta se ela conhecia os pais de seu marido, mas infelizmente a mulher fala que não sabia muito, o que me deixa espantado. Só que tinha certeza que eram boas pessoas e que amavam muito o Duque. Mas Helena não ficou convencida sobre isso e chama o mordomo, que apenas fala não poder comentar nada sobre o assunto. A garota passa um bom tempo pensando sobre isso e fica imaginando que talvez eles não gostassem de seu amado e por isso, quando jovem, ele se escondia no jardim e fica extremamente irritada. Tem horas que eu acho que nossa waifu é doidinha. Helena passa praticamente a tarde toda perdida em pensamentos, chegando até mesmo a imaginar como seria seu filho
e o que ela faria sobre isso. E no final, chega à conclusão que amaria e apoiaria o garoto. Com o cair da noite, a duquesa volta aos sentidos e fica bastante feliz ao lembrar das coisas que o duque falou para ela, já que talvez ele agora confie na sua esposa. Pela manhã, a jovem pula rapidamente da cama ao ouvir que finalmente haviam encontrado a pessoa da foto. Já de frente com sua visita, Helena fica confusa, já que quem estava sentada ali era alguém que passava uma sensação totalmente diferente. Até mesmo eu fiquei bugado agora, porque eu jurava que esse velho era uma mulher. Meus amigos, o local que eu li, o começo da obra, estava com a tradução errada. E a velha macumbeira é, na verdade, um velho macumbeiro. Peço desculpas por esse pequeno mal-entendido. Nossa Senhorita pede por ajuda e fala para o velho macumbeiro mostrar o futuro para Arquian também. Mas o homem comenta que mesmo se fizesse isso, não mudaria nada. Coitada da protagonista. Nossa waifu estava bastante confiante que finalmente tinha conseguido achar a solução para seu dilema. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Após falar para Helena que nada mudaria mesmo se ele mostrar o futuro a Arquian, o velho macumbeiro diz que, como já havia comentado com nossa waifu, o herói nasceria através da alma. E isso já foi o suficiente para deixar Helena confusa, que começa a pensar qual seria o significado disso. E logo chega à conclusão que seria amor. E já sabemos que se for apenas isso, não está muito longe para acontecer o que todos esperam, não é mesmo? Em seguida, o velho fala que seria melhor parar por ali e faz novamente sua macumba para deixar a duquesa inconsciente e, como da última vez, simplesmente some. E eu nem preciso dizer que quando Nossa Senhorita acordou, ela ficou bastante irritada com isso. Helena vai até os empregados e pergunta se eles não tinham visto o macumbeiro indo embora. E como você já deve ter imaginado, os figurantes não sabiam de nada, o que deixa a garota ainda mais frustrada. Então Helena resolve ir até o jardim esfriar sua cabeça. Eu não vou mentir, eu quase me acabo de rir nessa hora com as expressões de nossa waifu. Qual é, meu nome? Pedregulho aí, mané, olha a preda! Ah, Zé da Manga! A protagonista começa a pensar nas coisas que o velho macumbeiro havia falado e tenta entender o significado, já que o homem sempre diz tudo em forma de enigma. Eu, no lugar dela, já tinha desistido. A moça também tenta pensar em uma forma de salvar seus familiares e não demorou muito para que ela chegasse à conclusão que não havia nada que poderia ser feito para mudar o futuro de sua família, que não é dos melhores. Até porque vão todos conhecer o pós-vida. Mais tarde, Helena continua perdida com as informações que havia conseguido, mas dessa vez nossa gata estava imaginando o que seria o amor. E até chega a pensar em pesquisar em livros, mas acaba desistindo, já que não estava conseguindo chegar a lugar nenhum com isso. E pede por um chazinho para aliviar sua confusão mental. E enquanto aproveitava o chá, o mordomo aparece e fala que estava ali para discutir sobre a pensão que nossa waifu receberia e também a anulação do casamento. E como já sabemos, a senhorita não deseja nada disso e fica bastante descontente ao ouvir. E vai até o duque confrontá-lo sobre essa sua decisão. Após perguntar onde seu marido estava, nossa digníssima esposa entra no local e já começa a perguntar se ele realmente queria aquilo e se Arquian desejava expulsar ela. Deu até uma dor no coração vendo nossa waifu com essa carinha triste. Mas logo as coisas se tornam até engraçadas quando o duque fala que pensou que esse seria o melhor a fazer, já que não poderia dar a Helena o que ela tanto desejava, que era um filho, pois ele não queria um sucessor. Eu só tenho uma coisa a dizer a Qian, amigo, vai por mim, só desiste. Nessa hora, nossa gata se aproxima de Qian e fala que não iria se divorciar dele e nunca iria mudar de opinião. E em seguida pergunta se realmente esse era o único motivo, mas o garoto fala que não havia nada errado e que gostava muito de sua esposa. Eu realmente não consigo entender esse maluco. Esses dois são o casal mais complicado que eu já vi até hoje. E após essa conversa totalmente inusitada, Helena tenta deixar o local e antes disso o Duque fala que mandaria uma pomada a seu quarto, por causa que a garota havia batido as mãos na mesa. E mesmo com nossa gata falando que não precisava, ele envia mesmo assim. Já em seus aposentos, a duquesa volta a pensar no futuro
em que sua prima se casou com Qian, o que me fez dar umas boas risadas com sua expressão. E eu não consegui tancar a parte da mulher segurando a berinjela. No meio disso tudo, Helena resolve focar em fazer seu marido a amar, mesmo isso já acontecendo, e mais uma vez dá início a seus planos mirabolantes, de fazer com que Qian tenha sua primeira noite com ela. Na manhã seguinte, nossa Saifu vai ao encontro de sua amiga e fica meio incomodada, já que seu marido concordou com isso facilmente. Então descobrimos que o Duque é bastante alto. Já de frente com sua suposta amiga, as duas garotas conversam enquanto caminham, então Rosalyn comenta que Helena estava mais magra. Mas na minha opinião, ela está bastante maravilhosa sim. Então nossa gata pede para a garota não interferir no que estava para acontecer. Nesse momento, Rosalyn só pede que a duquesa não mande ninguém para a cidade dos figurantes em sua mansão. Eu fiquei até preocupado agora. Mas inesperadamente as coisas ficam engraçadas porque na verdade Helena estava ali para pedir conselhos amorosos a Rosalyn, já que seu apelido era Rainha do Amor. E eu achando que iria rolar um X1. No meio da conversa, a amiga da protagonista pergunta como seria o cara que a garota deseja seduzir. Nessa hora, nossa gata fala sobre as coisas que ela acredita que seu amado seja e como ele é carinhoso com ela. E só ouvindo isso, Rosalyn, assim como nós, já chega à conclusão que o Duque amava Helena, coisa que ela não percebeu até agora. Parece até eu quando se trata de entender as coisas quando são comigo. Em seguida, a mulher pergunta se esse homem também não seria assim com as outras mulheres. Mas nosso Saifu fala que todos se afastam dele com medo. E eu não consegui tancar a cara de choque da moça descobrindo que era de Qian que Helena estava falando. E após essa descoberta, a garota pensa em uma forma para a senhorita seduzir seu amável. Tenho até medo dos planos que vai surgir da união dessas duas. Mais tarde, a garota se despede de sua amiga interessante e volta para casa. No caminho, ela acaba lembrando de alguns acontecimentos carinhosos que ela teve com seus familiares. Já na mansão, nossa gata pega todos de surpresa, já que voltou antes do previsto, e acaba pensando no que seu pai fazia todas as vezes que voltava de uma viagem e vai até Qian tentar fazer o mesmo. Mas inesperadamente, ele não estava em seu local de trabalho. Então a garota, ao ouvir da empregada onde ele estava, vai em direção ao quarto de seu marido, mas acaba impedida de entrar. Então quando o mordomo aparece, acabamos descobrindo que Qian estava doente e havia pedido para ninguém entrar, nem mesmo ela. E se você achou que Helena esqueceria isso, você achou errado. Pois quando a noite chega, nosso Saifu manda a empregada do FBI vigiar e avisar ela quando o mordomo sair do local. Não muito tempo depois isso acontece e a duquesa inicia seu plano bastante audacioso. A moça pega uma fonte de iluminação e vai ao jardim, onde ela se posiciona na frente da janela do quarto do Duque e começa a escalar. E quando finalmente estava quase chegando ao final, a garota escorrega, mas seu marido aparece e salva a nossa gata no último instante. Qian segura Helena nos braços igual uma princesa e a leva até uma cadeira onde ele põe a moça gentilmente e começa a dar um sermão em nossa Saifu. E na minha opinião mereceu. A jovem pede desculpas pelo ocorrido, mas o Duque fala que não estava irritado, mas sim preocupado pelo que poderia ter acontecido se ele não tivesse aparecido. Mas Helena, que parece ter um parafuso a menos, comenta que não seria nada que um remédio não resolver. Mas logo você percebe que há algo errado e dá umas boas risadas com nossa protagonista, não conseguindo olhar para seu marido, já que ele estava com o roupão aberto. O casal conversa por um tempo e Helena fala que também estava preocupada, já que não conseguia ver seu amado e pergunta se ele estava com medo dela fazer algo e realmente era isso. Eu não consegui tancar essa parte aqui não. Em seguida, a garota percebe que seu marido não estava bem e começa a cuidar dele. Não muito tempo depois, o mordomo aparece e entrega à jovem itens para ela ajudar Qian. Dessa hora, acabamos percebendo que o Duque tinha uma grande cicatriz em seu ombro. Mas as coisas se tornam ainda mais pesadas quando ele se vira e vemos vários machucados em suas costas, o que deixa sua esposa espantada. Então Qian explica a Helena que aquilo teria sido feito por sua mãe quando era criança, já que em um certo ponto a mulher pôs fogo no coitado para demonstrar que ele era imune a isso. E mesmo com o pobre garoto sentindo muita dor,
a mulher fez isso em várias ocasiões. Nesse momento, Helena fica em choque e pergunta se o pai dele não sabia disso, mas Kian apenas comenta que o velho apenas pediu para a mulher fazer isso em um lugar escondido. Eu não consegui tancar essa parte aqui não, meus amigos. Foi muito pesado e eu já tinha uma suspeita que os pais do marido da protagonista não gostavam dele, mas chegar a esse ponto já é demais. Helena pergunta por quanto tempo essas coisas duraram e a única coisa que Kian fala é que a última vez foi no dia que eles bateram as botas, ou seja, a infância do coitado praticamente quase toda. Mas ainda bem que foram de tobogã para aquele lugar e espero que no mínimo tenham sofrido antes de ir de Americanas. Quem precisa de inimigos se você já tem uma família assim? Nossa gata começa a chorar ao ouvir isso, então seu marido fica preocupado, mas a garota faz ele se deitar novamente e volta a limpar seu suor, enquanto diz que agora em diante gostaria de chamá-lo pelo nome. Que casal fofo. No dia seguinte, Helena acorda e pergunta pelo seu marido e vai a seu local de trabalho ver se o Duque estava bem. Em seguida, nossa digníssima esposa manda chamar o mordomo, que só olhando para a cara dele, provavelmente já sabe até o que a garota quer perguntar. O velho mordomo pede desculpas pelo acontecido da última vez, mas Helena não liga muito para esse ocorrido e pergunta com que frequência seu marido fica doente, e o homem explica que isso simplesmente ocorre uma vez no ano, e a garota já associa isso com um possível trauma. Mas logo as coisas tomam um rumo engraçado quando percebemos que o mordomo e a protagonista fazem uma aliança após o velho se referir à família do Duque como bestas. Eu não vou conseguir tancar esses dois não, e acabamos descobrindo um pouco mais sobre o acidente que ceifou a vida dessas bestas. Helena fala que algo de errado não está certo e o velho comenta que quando o irmão do Duque era vivo, ele acabou tirando a vida de uma jovem empregada, já que o garoto apreciava álcool até demais. E isso foi acobertado pelos pais dele, só que inesperadamente essa jovem garota tinha um irmão que levou a carruagem no dia do acidente. Ou seja, o cara se vingou com as próprias mãos. Não conheço o figurante, mas já tem meu respeito. Então Helena pergunta por que não contaram a verdade sobre isso, mas o velho fala que o Duque se opôs, já que acreditava que deveria carregar a culpa sozinho. Os dois acabam conversando por um tempo e o homem diz que estava arrependido disso tudo. Então nossa gata comenta que ele deveria viver por mais 20 anos e que ela iria fazer todos se arrependerem das coisas que falaram sobre seu amado. E enquanto Helena saía do local, o mordomo pergunta aonde nossa digníssima gata estava indo e Helena fala que iria seduzir seu marido, enquanto pensava nas coisas que sua professora Rosaline havia lhe ensinado. E descobrimos que seu plano duvidoso era dividido em etapas, sendo a primeira chamar Kian pelo nome ou por um apelido fofo. E a segunda etapa era descobrir quais eram seus gostos. E eu nem vou dizer que isso tem tudo para dar errado. Enquanto isso, o Duque, sem ter a menor ideia do que o esperava de agora em diante, estava treinando junto com seus cavaleiros. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Após conversar com o mordomo do FBI e sair do local dizendo que iria pôr em prática novamente seu plano de sedução duvidoso, Helena vai até o Duque, que, como já sabemos, estava treinando com os cavaleiros. Ao chegar no local, nossa waifu faz uma torcida bastante peculiar para seu amado, mas logo as coisas ficam engraçadas quando ela percebe que havia uma pilha de espadas no chão do lugar. E fica surpresa quando a arma do cavaleiro que o Duque estava lutando cai lá também. Não muito tempo depois, Helena acaba escutando a conversa dos figurantes e um deles faz um comentário maldoso sobre Kian e sua maldição e a garota vai até lá tirar satisfação e dá um pisão com seu salto no pé do desavisado. Eu não consegui tancar essa parte aqui não. E em seguida, a duquesa vai até seu marido e pergunta se Kian já havia terminado e os dois voltam juntos pelo jardim, enquanto conversam. E ela acaba comentando sobre o que o figurante tinha feito e a expressão do Duque foi a melhor quando ele fala que já tinha percebido quando ela pisou no pé do cara lá. Mais tarde, nossa waifu entra em desespero enquanto conversa com o mordomo do FBI e acabamos descobrindo que quando ela voltava junto com seu marido, Helena pôs em prática a segunda parte de seu plano
e pergunta quais eram os gostos ou hobbies de Qian. Só que para o desespero dela, ele não tinha nenhum. E eu quase me acabo de rir nessa hora. Com isso, ela acaba pensando nas aulas que teve com sua professora Rosaline, que até agora não serviram para nada. Então a senhorita resolve sair um pouco para pensar no que fazer e acaba relembrando alguns momentos que teve com seus parentes e acabamos descobrindo que Helena é péssima em bordado. E eu não consegui tancar esse desenho que era para ser um coelho, mas parece um jumento. Logo em seguida, acontece um pequeno probleminha com um ladrãozinho correndo em direção à nossa waifu, mas o cavaleiro aparece para ajudar. Ironicamente, era o extra que ela havia dado um pisão no pé. Com a confusão mais calma, Helena vai até o homem e pergunta se seu pé estava melhor e fala que ainda estava bastante irritada com ele e chegou até mesmo a pedir sua expulsão e antes de sair, comenta que seria melhor nosso cavaleiro figurante se tornar uma pessoa melhor. De volta à sua casa, Helena conversa com as empregadas sobre Thomas e pergunta como eram suas atitudes. Só que inesperadamente elas falam que ele era uma boa pessoa. Mas logo as coisas tomam um rumo diferente quando nossa waifu vai até o mordomo do FBI e pergunta a mesma coisa. E acabamos descobrindo que o velho também não gosta do cavaleiro por causa de sua conduta. E muitas vezes pediu para o Duque castigá-lo. E eu quase me acabo de rir com as expressões do velho e de Helena enquanto conversam. À noite, a duquesa vai até Qian e o convida para um passeio noturno pelo jardim. E enquanto conversam, a garota pede para os dois sentarem em um banco e entrega para seu marido um presente e fala que já que ele não tinha nenhum gosto ou hobby, Helena iria lhe entregar um presente com a sua cor. E a situação que eu achei que iria ser mais um plano duvidoso se torna um momento fofo. Nessa hora podemos ver o momento que ela comprou esse presente. E eu não consegui tancar os pensamentos da protagonista nesse momento sobre o tempo que passou com seu melhor amigo. Coitado do garoto. Não muito tempo depois, o casal vai para a cama e Helena fica encarando o rosto de Qian, que pergunta se havia algum problema. E os dois acabam conversando por um tempo. Então voltamos ao figurante Thomas, que estava bastante preocupado com o que a duquesa havia falado para ele. E enquanto caminhava, o homem encontra uma mulher e resolve ajudar. Mas no final do nada, a garota puxa uma adaga e dá uma punhalada no coitado. Depois dessa, eu já não ajudo mais ninguém. Só que, inesperadamente, o figurante é mais ágil que um gato e consegue impedir a mulher. E nesse momento, aparece um homem que tenta correr sem muito sucesso. Então descobrimos que isso tudo era um plano desse maluco para se vingar de Thomas, que parece ter o prendido. Então acabamos nas memórias do cavaleiro, que quando era criança sua mãe havia falado para ele proteger as mulheres, pois eram fracas. Mas Thomas recentemente começa a duvidar dessa história após conhecer a protagonista. Na manhã seguinte, Helena estava toda radiante enquanto andava saltitante pela casa. Então, eu quase me acabo de rir ao descobrir o motivo. Na noite passada, a garota acabou tendo um sonho onde ela dava algumas punições à família de seu marido. E eu não consegui tancar essa parte aqui não. Então, não muito tempo depois, nossa digníssima esposa se encontra com o mordomo e lhe fala que Thomas havia se desculpado por seu comportamento. Mais tarde, acabamos descobrindo que Helena agora é idolatrada pelas outras empregadas após descobrir os planos do lourinho eunuco. E enquanto almoçava com seu marido, ele fala para a gata que o lourinho agora estava impossibilitado de sair de casa, já que seu pai o proibiu, e que eles iriam ganhar uma compensação pelo ocorrido, mas nessa conversa também é comentado sobre o remédio de sangue de Danoninho, já que a duquesa pergunta se já tinham conseguido identificar todos os ingredientes usados. Mas logo acontece uma coisa engraçada com uma das empregadas derramando comida no braço de Qian, e ele limpando e Helena admirando a cena. Mas eu tenho minhas dúvidas se realmente foi um acidente. E eu quase me acabo de rir com a protagonista agradecendo a mulher pelo momento proporcionado. Mais tarde, nossa waifu recebe uma carta de Rosaline querendo saber o progresso de sua discípula e vai escrever as novidades para mandar à mulher. Não muito tempo depois, o coitado do mordomo do FBI quase vai de comes e bebes quando entra na sala e vê o estado da protagonista deitada em um monte de papel. Essa mulher ainda vai infartar alguém. Então voltamos algumas horas atrás, quando Helena ficou sabendo sobre o festival e decidiu que iria com seu marido. O velho mordomo comenta que o Duque nunca tinha ido a um festival, já que seus pais não gostavam de mostrar o garoto à sociedade.
E isso serviu para aumentar ainda mais o fogo nos olhos da protagonista, que agora estava disposta a fazer qualquer coisa para ir ao festejo. E esqueceu até mesmo do plano duvidoso que ela estava montando. Nossa Ifu pergunta sobre como conseguir um mago e vai até a Torre Negra, onde ela se encontra com o dono do lugar, que também é o amigo de Qian. Mas logo a conversa que eu achei que estava indo bem fica engraçada, já que a garota não sabe como chamar o homem e mesmo com ele falando como o chamavam, ela se recusa e chama o coitado de Senhor Torre Negra. Não consegui tancar a reação do cara toda vez que ela chamava ele assim. No final deu tudo certo e o mago implacável aceitou teleportar Helena e seu marido ao festival. De volta à sua casa, o Duque fica preocupado e pergunta se seu amigo tinha sido rude com sua esposa, mas eu acredito que foi ao contrário. Mais tarde, Helena se depara com um cavaleiro falando querer ser as mãos de seu esposo e resolve dar um incentivo ao coitado. E quase me mata de rir nessa hora. Nossa Ifu fala que antes de querer ser as mãos, teria que começar pelos pés e ir subindo de objetivo. Não consegui tancar essa parte aqui não. Ela incentivando alguém, parece eu dando conselhos. E enquanto ia para seu quarto, a garota escuta um figurante sobre o efeito de álcool, falando sobre uma batalha que Qian teve com um monstro e rapidamente se aproxima para escutar a história. E isso me lembrou até aqueles bichos de jogos de terror que se aproximam de você do nada. O extra conta a história, enquanto a garota fica emocionada ouvindo tudo com a maior atenção do mundo. E alguns dias depois, finalmente chega o dia do festival e nossa gata se produz toda e fica igual uma fada. E enquanto as empregadas elogiavam a moça, Qian aparece e os dois acabam conversando enquanto vão até a Torre Negra. Então o Duque fala que Helena estava linda. Já no local, o casal encontra o mago, mas antes de partirem, o velho do FBI aparece e chama Qian, deixando a garota sozinha mais Cydrion, que fica surpreso vendo a duquesa chamar seu amigo pelo nome. Então, acabamos descobrindo um pouco sobre a história de amizade desses dois e como o Senhor Torre Negra havia desistido de ser um sacerdote após conhecer Qian e virado mago. E ela associa isso pelo fato do homem sempre usar roupa branca e comenta que em vez de Torre Negra seria melhor Torre Branca. Eu não consigo tancar essas conversas aleatórias e inesperadas da protagonista. Então, finalmente, o encontro tem seu início. E o mais engraçado é a protagonista tentando puxar assunto com seu marido. Parece até eu quando saio mais alguém e tenho que conversar, mas a pessoa não gosta das mesmas coisas que eu. Após isso, o encontro acontece perfeitamente bem, com nossa Ifu aproveitando a companhia de seu amado. Mas as coisas se complicam um pouco quando eles vão participar de uma brincadeira do festival e o figurante dá uma espada falsa para o Duque e do nada aparece um leão correndo e Qian vai lá resolver a situação. Eu achei que a arma iria quebrar, mas o maluco, mesmo com algo inútil, é overpower. E o cara que deu a espada quase infartou de medo de ser descoberto. Não muito tempo depois, ao perceber a preocupação de seu amado, Helena fala que estava tudo bem e o crime entre os dois volta ao normal. Mas quando eu cheguei a acreditar que tudo tinha acabado, uma mulher começa uma confusão sem motivo e um figurante bastante suspeito aparece para impedir a bruxa velha de bater no coitado do pintor. Com isso, todos acabam acreditando que se tratava de uma boa pessoa, menos Helena, que começa a desconfiar dessa situação. Então um homem mascarado chama a duquesa pelo nome e arruina o encontro do casal, já que estavam escondidos para aproveitar. Com isso, acabamos vendo alguns pensamentos engraçados da garota sobre o que iria fazer com a pessoa que estragou seu passeio. Só que Qian acaba não indo embora e a leva para ver uma peça de teatro. E tudo ia até bem, mas a expressão de Helena muda rapidamente após ver o monstro, já que aquela criatura era a mesma que viu no dia que teve o sonho profético. E tenta conhecer a pessoa que escreveu aquilo, mas infelizmente não conseguiu encontrá-la. Já em sua casa, o Duque pergunta o que havia acontecido, já que sua esposa parecia aflita após ver a atuação. Então Helena, sem poder contar a verdade, inventa uma desculpa esfarrapada. Nossa Ifu fica pensando sobre o que havia visto e se pergunta se foi o velho macumbeiro que havia feito aquela peça ou outra pessoa. Não muito tempo depois, o casal resolve tomar um vinho juntos e Qian já fica desconfiado com isso por causa da última vez que Helena ficou sob o efeito de álcool.
Agora deu cara aí mesmo, viu? E como já era de se esperar, a garota não consegue beber muito e já começa a ficar assanhadinha. Não consigo tancar a protagonista assim, é muito engraçado. E quando eu achei que tudo estava bem, acabamos descobrindo que o vinho tinha um afrodisíaco que a moça havia preparado e esse era mais um de seus planos. E eu quase me acabo de rir nessa hora. Helena fica bastante engraçada com isso e pergunta como seu marido ficou sabendo do que tinha na bebida e o Duque explica que já havia sentido o cheiro de afrodisíaco antes. E o mais engraçado foi a senhorita pedindo o nome do figurante que apresentou o remédio a ele, F para o extra. E as coisas continuam a ficar cômicas com a protagonista tomando distância de Kian enquanto pensava que ele era perigoso. No final, Helena fala que estava com bastante calor e eu até achei que era hoje que iria acontecer algo. Mas seu marido pega uma cortina e enrola a coitada para presente. Não tem como não rir com essa parte aqui não. Os dois acabam conversando e rola até um momento fofo entre eles. Na manhã seguinte, Helena não lembra das coisas que aconteceram após ir para a cama. E acabamos descobrindo que esse não era um dos planos da jovem, mas sim um mal entendido. E o figurante, que era o dono do medicamento, foi até lá pedir desculpas. Mas eu não sei se acredito muito nisso não. Após esse acontecimento, a mulher que escreveu a peça aparece e nossa gata a chama para conversar. E no meio desse diálogo descobrimos que essa moça consegue ver pequenas partes do futuro e automaticamente Helena já pede para as duas se tornarem amigas. E pergunta se mais alguém sabia dessas coisas e a garota fala que tinha uma pessoa que ela conhecia que sabia também. E nossa Efu fica pensando na sorte que a moça tem, já que não pode contar a seu amado por causa do medo de sua reação, porque tecnicamente ela se casou com ele por causa da profecia. Na manhã seguinte, a mulher entrega a Helena as coisas que havia escrito sobre o futuro e vai se encontrar com um figurante que sabe das suas previsões. E o cara fica bastante preocupado, já que a moça havia prometido se casar com ele e o fim do mundo estava próximo. Em algum lugar daquele mundo, o lourinho eunuco fica bastante irritado com sua irmã, o chantageando e chama um empregado e obriga o coitado a entrar no quarto da mulher e pegar o medicamento que ela tem. Mas o homem tenta recusar, só que acaba ameaçado pelo eunuco e aceita. De volta à nossa Efu, ela aproveita para usar seus dons artísticos e faz uma pintura de seu marido, que eu achei que seria uma completa tragédia. Mas no final descobrimos que Helena era bastante talentosa e ficou idêntico ao Duque, mas eu tenho quase certeza que a garota estava tentando pintar o retrato de como seria o filho dos dois. Mais tarde, enquanto conversava com a empregada do FBI sobre a aquisição de novas tintas, outra empregada entra eufórica no lugar, dizendo que havia ocorrido uma disputa e alguns cavaleiros haviam se machucado. E conta o motivo disso tudo no ouvido da duquesa. Mas que mulher traíra, eu também queria saber. Já no local da confusão, acabamos descobrindo que a empregada era bastante exagerada e tudo isso foi para saber quem seria a escolta da protagonista. Mais tarde, ela aproveita seu tempo livre para passear pelo ducado e no meio dessa caminhada, acaba encontrando Ana, que estava sendo intimidada pelas outras crianças e vai ajudar. E eu senti pena das coitadas das crianças nessa hora por causa da inocência delas, achando que a protagonista era um anjo que iria levá-las para a casa dos danoninhos. Com isso, Helena sai com Ana para comer algo gostoso e a garotinha fala que tinha um amigo chamado Hans e que eles haviam prometido se casar. E eu confesso que eu não consegui entender no começo, mas depois ficou evidente quem eram esses dois. E esse foi o casal que no sonho profético escondeu Helena no porão da casa quando os monstros apareceram. Fiquei triste agora. À noite, nossa digníssima esposa ensina seu marido a fazer arte. Nessa hora, a senhorita fica pensando na conversa que teve com o velho do FBI e descobrimos que o Duque havia ajudado as famílias de Hans e Helena e isso explica muita coisa. Mas logo as coisas se tornam engraçadas porque a protagonista, sem perceber, passa a mão na cabeça de Kian como quem falasse bom garoto e fica bastante envergonhada com isso. Que casal fofo. Enquanto isso, na família do eunuco, o figurante foi pego pela irmã do lourinho e foi de comes e bebes. E a mulher, que parece ser a nova vilã, vai às compras. Na manhã seguinte, Helena se prepara para ir se encontrar com Ana e fica curiosa com um brinco mágico que muda de cor
para combinar com a roupa que ela usa, mas acredito que tenha mais uma função escondida. Enfim, nossa waifu passeia mais Ana, então surge um homem aleatório falando que havia aparecido um monstro e inevitavelmente a escolta da protagonista vai ajudar. Mas na verdade tudo era um plano do lourinho eunuco que sequestra Helena após ameaçá-la com sua empregada. Mas como já era de se esperar, nossa digníssima esposa tinha desconfiado dessa história e antes do lourinho aparecer, ela tinha entregue o brinco mágico para alguém levar até a mansão do Duque. E enquanto ia na carruagem dos sequestradores, a garota inventa estar enjoada após perceber que eles haviam passado em frente a uma taverna que eu acredito ser aquela que ela se escondeu no sonho profético. Ou talvez eu esteja apenas louco. Ao entrar no local, Helena põe em prática um plano bastante audacioso e fala que daria bastante ouro a quem derrotar o eunuco lourinho. Mas o que ela não esperava era que o figurante estava de hack e derrotou todos facilmente. Eu não esperava por essa, mas acho que esse maluco tá virando um danoninho por causa dessas mãos pretas. O homem avança irritado em direção à jovem, que de alguma forma ativa uma habilidade que manda o lourinho pelos ares e aproveita para fugir. Mas tinha um extra do lado de fora que tenta impedir sua fuga. E eu acabei dando umas boas risadas com as tentativas da protagonista de derrotar o maluco, mas no final ela usa o golpe fatal que pode ser aplicado apenas em homens, só que infelizmente ela não consegue escapar, já que o lourinho aparece e a segura pelo cabelo, e logo em seguida tenta sufocá-la. E quando eu achei que já não tinha nada que pudesse ser feito, Kian aparece e dá uma cutucada no extra com sua espada. E Helena desmaia ao ver seu marido. Com isso, nossa waifu acaba tendo um sonho com um velho macumbeiro e os dois conversam por um tempo e antes de mandar a garota de volta, o homem fala que espera que Helena impeça a destruição do mundo para que o sacrifício do filho dele não seja em vão. As coisas foram de 0 a 100 muito rápido com essa informação. E mais uma vez ocorre uma confusão com a tradução, porque agora se referem ao velho como mulher, mas eu vou continuar chamando de velho macumbeiro mesmo. Já no ducado, Kian fica cuidando de Helena, que estava inconsciente e acaba lembrando de sua infância e como sua mãe o desprezava e as coisas que a mulher fez com o pobre do garoto com o conhecimento de seu pai. E percebemos como essas pessoas eram podres. O Duque também lembra do dia do acidente que tirou a vida dessas bestas e até mesmo a sensação que teve no dia que viu Helena no seu casamento. E também cada momento que os dois passaram juntos. E mesmo com toda a tensão, eu acabei dando umas boas risadas com as expressões da protagonista nas memórias de Kian. Então chegamos ao momento que Ana apareceu com um brinco da duquesa e percebemos o quão desesperado o Duque ficou nessa hora. E enquanto Kian estava perdido em seus pensamentos, Helena acorda e ao perceber isso, o homem fala que precisa da garota e pede para ela ficar sempre ao seu lado e para que Helena não se machuque mais. E finalmente ele admitiu os sentimentos dele pela nossa digníssima gata. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. E após essa confissão desajeitada, o jovem casal continua sua conversa e com isso acaba passando alguns dias. E Helena, que estava sendo obrigada a ficar de repouso, estava começando a perder a paciência, já que haviam se passado 4 dias desde seu sequestro e nesse tempo todo o médico visitava a moça pela manhã e perguntava a mesma coisa. Se você tivesse um filho que fosse viciado em H2O, o que você faria? Eu não estou suportando mais. E como já sabemos da personalidade da protagonista, essa parte provavelmente está sendo uma tortura, já que ela não pode fazer nenhuma emboscada noturna. E enquanto conversava com o figurante, a garota o questiona sobre aquilo tudo e diz não estar sentindo mais nada. Mas o homem fala que todo o cuidado era pouco, já que poderia aparecer alguma sequela. Já que nossa waifu quase foi dessa para melhor, e ouvindo isso, Helena acaba se perdendo em pensamentos e fica imaginando que por mais que esse incidente foi bastante desagradável, ela já tinha passado por algo muito mais chocante que aquilo. E nesse momento, acabamos percebendo que a moça estava se referindo aos acontecimentos que iriam ocorrer no futuro, caso ela não engravidasse de seu marido. Não muito tempo depois, a empregada entra no local, trazendo um remédio e o médico pergunta se o pescoço da senhorita estava melhor. E nossa deusa magnífica fala que já não sentia mais nenhum desconforto.
Mas mesmo dizendo isso, a garota é obrigada a tomar seu remédio. Algum tempo depois, Kian vai até sua esposa e os dois acabam conversando. O rapaz descasca algumas frutas para sua amada, que pareceu bastante feliz com isso. Mas, como já era de se esperar, nossa gata acaba se perdendo em seus pensamentos exóticos. Você pode ser meu aeromoço, meu Samsung, meu Madonna. E enquanto aproveitava os mimos de seu esposo, o clima se torna bastante fofo quando Kian remove um pedaço de pêssego do canto da boca da protagonista, a deixando com uma expressão bastante fofa. Não consigo tancar esse casal. É muita fofura, não tem como. Já à tarde, enquanto Helena cuidava de seus afazeres, o mordomo aparece e diz para a garota que o corpo do figurante que havia sequestrado ela tinha desaparecido. Nesse momento, acabamos descobrindo que o loot do extra havia sido mandado para o Palácio Real, já que muitas pessoas queriam finalizar o figurante mais uma vez e expor os crimes que ele havia cometido. Bater tanto. E caso você não esteja lembrando, o marido da protagonista mandou o sequestrador de Americanas quando viu o que ele estava fazendo com sua esposa. Ouvindo isso, Helena pergunta como isso tudo tinha acontecido e o mordomo explica que uma testemunha havia visto o corpo evaporar diante de seus olhos. Nessa hora, a protagonista pergunta se a suposta testemunha não estava sob o efeito de álcool, já que esse acontecimento era praticamente impossível. E enquanto ela pensava em um possível culpado para esse novo incidente, o homem diz que havia algumas hipóteses circulando sobre isso. E como nossa deusa magnífica é bastante curiosa, não que eu também não seja igual, ela pergunta sobre esse assunto e acabamos descobrindo que essa hipótese surgiu pelo fato do extra, enquanto ainda era vivo, usar magia negra, que também era conhecida como magia maligna. E sem entender a relação sobre isso com o corpo sumir, Helena pergunta para o velho, que diz haver um ditado sobre como esse tipo de magia ia contra a vontade de Deus. E após a morte, a pessoa teria suas pegadas apagadas do mundo, sem deixar nada para trás. Calma que essa história tomou um rumo bastante sombrio do nada. Após essa conversa, a protagonista fica bastante pensativa sobre esse assunto e começa a ligar os pontos enquanto lembrava sobre o comportamento do extra, que parecia estar bastante fora da casinha naquela ocasião. Mas o que chama a atenção da moça era que uma segunda força, além da magia maligna, havia se manifestado naquela confusão. E como um bom apreciador de conteúdo exótico, você provavelmente já deve ter imaginado que essa outra força deve ser poder divino. E isso fica ainda mais evidente quando a protagonista lembra que uma luz misteriosa havia aparecido em sua mão, e isso se mostrou bastante eficaz contra o figurante amigo do Danoninho. Mas antes que pudesse chegar a qualquer conclusão, a moça é interrompida pela empregada, que veio dizer que o Duque havia perguntado se a senhorita gostaria de jantar com ele. E pela reação da protagonista, ela ficou bastante feliz com isso. Não sei porquê, mas sinto saudades das emboscadas noturnas de nosso Aifu. Ao mesmo tempo, em outro lugar, a irmã do extra recebia uma carta dizendo que seus planos tinham falhado. E nessa mesma ocasião, acabamos descobrindo que o desaparecimento do corpo também era culpa da mulher, já que ela tinha mandado um de seus subordinados dar um fim em seu irmão inútil e, caso não chegasse a tempo, usasse outros meios para dar um fim naquela situação. E enquanto imaginava o que fazer, a empregada pergunta para a cobra o que ela iria fazer com o vestido preto que havia comprado para usar caso seu plano desse certo. E sem muitas opções, ela manda a empregada guardar o vestido. Mas, para a infelicidade da mulher, seu pai aparece furioso, a culpando pelo que aconteceu, já que tinha sido sua ideia prender seu irmão pelo resto da vida. Ouvindo isso, Rebeca pede para seu velho se acalmar e diz que esse não era um grande problema. Mas não era isso que seu pai acreditava, já que, segundo ele, o Duque não iria deixar esse acontecimento passar tão facilmente. E diz não acreditar que sua família havia provocado o Duque Monstro. Se a protagonista ouvisse isso, esse aí iria se encontrar com o filho. Bater tanto. Mas com toda a paciência do mundo, a mulher pede para seu velho se acalmar
e que se isso causasse o fim do contrato de sua família com o Duque, não teria problema nenhum, já que ela não deixaria Kian tratá-los como culpados. E sem acreditar muito nessa história, o homem fica ainda mais exaltado e mais uma vez culpa Rebeca pelo ocorrido. No final, a cobra perde a paciência e deixa sua máscara cair, mostrando sua verdadeira personalidade. A mulher manda o homem ficar quieto, já que ele estava sendo bastante barulhento e isso estava fazendo sua cabeça doer. E eu não consegui tancar a cara do pai dela ouvindo isso. E sem reação nenhuma, o velho pergunta que tipo de comportamento era aquele, mas antes de conseguir uma explicação, Rebeca usa um poder obscuro para controlar a mente de seu pai e o manda se sentar e ficar calado. Agora já sabemos de onde o Extra lá conseguiu acesso à magia negra. E nessa mesma ocasião, acabamos descobrindo que essa coisa quer dar um fim em nossa deusa magnífica na primeira oportunidade que conseguir. Olha a audácia. De volta a Helena, a moça fica bastante intrigada pelo fato de sua carta ter recebido uma resposta imediata de Rosalind, que, caso você não lembre, é sua professora do amor. Essas duas são uma comédia. Após pensar um pouco sobre o assunto e desejar que a carta mandada para seus pais chegue bem, nossa Aifu muda sua atenção para seu plano de ação feito por Rosalind para deixar o Duque apaixonado. E acabamos descobrindo que a moça já estava no 6º passo de seu plano duvidoso. E após pensar um pouquinho sobre essa parte do plano, Helena chega à conclusão que iria dar início à 7ª parte, que consistia em um passeio de barco. Mas, devido aos acontecimentos mais recentes, isso seria impossível. E até mesmo um simples passeio pelo jardim já era motivo de desespero das empregadas que pediam para a garota descansar. Para, moço! Para, desgraça! Não consegui tancar essa parte aqui não. E de volta a seu quarto, Helena se deita bastante feliz em sua cama, enquanto lembra do dia após o sequestro, quando acordou depois de desmaiar. E seu marido disse enquanto olhava em seus olhos que precisava dela junto a ele. Esse casal é muito fofo. De um lado temos nossa protagonista pirada e fofa, e do outro o Duque desconfiado e tímido. Um casal perfeito. Ainda em seu quarto, nossa gata continua pensando sobre o que seu marido havia lhe falado, mas não demorou muito para que o entusiasmo da jovem sumisse, pois Helena acaba lembrando que Kian tinha lhe falado que em algum momento romperia o casamento para o bem da moça. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele faria isso agora. Não tô lembrado, não. E após pensar bastante sobre o assunto, nossa Aifu chega à conclusão que deveria fazer algo para mudar isso. E chama sua empregada e informa a mulher que gostaria de fazer um passeio pelo castelo. E como você já deve ter imaginado, a reação da garota ao ouvir isso não foi das melhores. Mas no final, Helena a convenceu e saiu saltitante pelo jardim. Não muito tempo depois, a senhorita se depara com 2 cavaleiros que estavam ali para escoltá-la. E sem muito o que fazer, a garota aceita a companhia dos dois, que começam a discutir logo em seguida. Bater tanto. Vendo isso, Helena chama a atenção dos dois e pergunta como Colin estava. E após uma pausa dramática, os extras falam que o rapaz estava no local de treinamento, já que desejava se tornar mais forte. E eu até cheguei a acreditar nessa história. Mas Helena, apenas olhando para um dos figurinhas, chega à conclusão que algo de errado não estava certo. Mas, sem dar muita importância para isso, segue seu passeio. Já em outro local, a moça se depara com a empregada que foi pega no meio da confusão que ela se envolveu. E após perguntar se ela estava bem, a moça conversa um pouco com nossa deusa magnífica. No meio do diálogo, a mulher revela estar preocupada com Colin, já que sua aparência não era das melhores. Mas eu não consegui tancar a reação dos figurantes vendo a empregada acabar com a mentira deles. Nunca nem vi. Complicou. E quase me acabo de rir. Só que a reação da protagonista foi a melhor coisa aqui. E após ouvir isso, Helena volta para seus aposentos e resolve questionar os 2 figurantes, que pedem perdão pela mentira e tentam mudar de assunto. Mas a senhorita pergunta o que havia acontecido com o rosto de Colin, que deixou até as empregadas preocupadas. Ao mesmo tempo, ela começa a pensar em como Colin era bastante forte e algo grave deveria ter acontecido para deixar o cavaleiro abalado.
E já sem muito o que fazer, os extras resolvem contar a verdade. E eu fiquei bastante curioso sobre isso, mas o autor não explicou nada. À noite, Helena acaba conversando com seu marido a respeito de Colin e diz estar preocupada com a situação do rapaz. Então acabamos descobrindo que enquanto ela estava inconsciente, o cavaleiro se sentiu culpado pelo que aconteceu e ficou de joelhos o tempo todo em frente a seu quarto. E sem ideia sobre o que fazer para ajudar o figurante, a moça pede ajuda para seu marido, que diz para ela castigar o homem, já que isso poderia ajudar com a culpa que ele sentia. Ouvindo isso, a moça fica com receio, mas seu esposo explica seu plano para ela, o que nos rende uma cena bastante fofa entre os dois. Com isso, nossa waifu aceita a ideia e Kian lhe entrega alguns pedaços de maçã em formato de coelho. E vendo isso, a moça já pergunta se ele gostava de coelhos e após fazer uma pequena pausa, o homem responde que sim. E eu tenho quase certeza que um pequeno mal-entendido aconteceu aqui, já que Helena começou a acreditar que o animal preferido de Kian era o coelho. Mas eu tenho minhas dúvidas e acho que ele estava se referindo a ela ao dizer que gostava. Ou talvez eu esteja apenas louco. Mas foi aí que eu lembrei que quando ele conheceu a protagonista, Kian disse que Helena parecia um pequeno coelho. E após uma pequena análise, eu tenho quase certeza que a marca da maldição no rosto do marido da protagonista está menor. Na manhã seguinte, Helena se encontra com Colin e pergunta para o homem se ele saberia o motivo de ter sido chamado, e bastante abalado, o extra dá sua resposta, mas nossa deusa magnífica, com uma expressão bastante séria em seu rosto, diz que a resposta dele estava errada e que o havia chamado para entregar sua punição por não ter cumprido com seu papel de escolta bem. E diz que o homem iria passar 6 meses sem receber salário e seria obrigado a acompanhá-la para todo lugar que ela fosse sem reclamar. Ouvindo isso, ele diz não ser digno de tal coisa, mas Helena permanece firme e fala que aquilo seria sua punição. Nessa hora, o rapaz começa a chorar e no final tudo dá certo. Não muito tempo depois, enquanto caminhava pelo local, Nossa Senhorita se depara com os 2 cavaleiros de antes, fazendo um protesto enquanto diziam que aquela não era uma punição, e sim uma recompensa, e pede pelo mesmo castigo. Quase morri de rir nessa hora. Ouvindo isso, a garota lembra que os 2 eram os responsáveis por escoltá-las nesses últimos dias, e resolve dar a mesma punição aos 3 cavaleiros. Mais tarde, Helena se encontra com o velho, que informa que o mordomo da família do Figurinha havia ido jogar no Vasco por vontade própria, e explica que foi através desse figurante que o lourinho lá aprendeu magia negra. Mas com o outro indo de Americanas, o velho se adiantou e foi para a cidade dos figurantes, deixando apenas uma carta para trás. E nessa mesma história, Rebeca é tratada como uma pobre vítima e você já deve ter imaginado quem foi que inventou essa história. Após ouvir isso, Helena passa a acreditar que os Mason eram apenas vítimas diante da tirania do extra e resolve perguntar para o mordomo o que o pai do rapaz estava fazendo. E os 2 acabam conversando por um tempo. No final, Helena manda o velho ir trabalhar e diz que precisaria se encontrar com uma certa pessoa, o que me deixou bastante curioso. Mas eu ainda não consegui tancar a história inventada pela irmã do extra lá. Que mulher venenosa. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Agora vamos ao que interessa. Como podemos perceber ao longo desses vários capítulos que acompanhamos juntos, esse manhwa maravilhoso tem bastante potencial e um ótimo enredo. E não poderíamos esquecer de nossa protagonista Helena, que deixa a obra ainda melhor com seu carisma e expressões que contribuem para que tudo fique ainda mais perfeito. Mas como nem tudo são flores, infelizmente chegamos mais uma vez ao final dos capítulos lançados até o momento. Então eu agradeço a todos que acompanharam essa obra novamente conosco. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima. Bye bye.